Olá, eu sou o Emerson Natividade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. O quanto é importante nós refletirmos sobre a paz. E quando falamos em paz, falamos em vibrações, orações, mentalizações, ter cuidado com o pensamento, perceber quando a mente sugestiona coisas, pensamentos negativos, pensamentos de fofoca, de maldizer fulano, ciclano ou beltrano, que tudo isso pode ser uma influência espiritual negativa. E essas influências elas são recorrentes na humanidade desde milênios, desde quando nós começamos a nossa história. Não podemos achar que só existe isso aqui que nós vivemos. Tem um universo enorme, milhares de planetas. Alguns conhecemos o sistema solar, mas existem outros sistemas. Existe vida em vários sistemas. Nós não podemos achar que só nós vivemos nessa imensidão, que só nós vamos ser salvos por alguma coisa que nós estamos fazendo de bom, esquecendo da nossa trajetória. Toda a nossa trajetória tem que ser valorizada, seja de dificuldades, seja de facilidades, seja de erros, seja de acertos. Os erros são importantes para que nós possamos perceber, entender, compreender, nos tolerar e nos impulsionar a acertar. Então, tudo o que acontece faz parte do nosso processo. Estamos em transição planetária, vivendo guerras que não imaginávamos mais que iria acontecer, seja da Rússia com a Ucrânia, na Europa, né? A Rússia ela é dividida entre Europa e Ásia, né? Mas nós não imaginávamos. E no Oriente Médio, entre Israel e a Palestina, um massacre, um genocídio, né? E entre Israel e Irã, né? Uma guerra ali patrocinada pelos Estados Unidos, né? Estados Unidos, Israel, patrocinando essa guerra e aquela questão com o Irã, que todos nós sabemos que tem muito a ver com o petróleo, tem a ver com armamento bélico, né? Tem a ver com posições na Terra, com ações nas bolsas de valores. E ainda tem pessoas que se sentem ofendidas porque se sentem culpadas de uma guerra, porque defendem um povo A, um povo B, um povo C. Mas nós temos que compreender que a paz ela deve estar no coração de cada um de nós. Se nós sentimos no íntimo essa questão do guerrear, né, tem que haver um diálogo. Por que eu quero guerrear? Por que eu quero matar? Por que eu quero tirar a vida do outro irmão? Porque ele é um irmão. Ele pode ser um inimigo, um adversário, mas é um irmão que pensa diferente, que vê formas diferentes de viver a vida. Existem aqueles retos, justos, que primam pela justiça, e existem aqueles que querem, de forma descarada, praticar corrupção. Qual a diferença de ambos? Várias. Mas não podemos esquecer que um é irmão e o outro também é. Só que um está dentro de um processo de evolução e o outro está completamente em outro processo de evolução e faz parte, né? E nós temos que tolerar, respeitar, né? E fazer a nossa parte,
vibrações, orações, mentalizações. Às vezes, somente orar não adianta se nós não mudarmos a nossa forma de pensar em relação ao mundo. O livro dos Espíritos, ele nos fala das várias leis da natureza, né? A lei da destruição, que é necessário se destruir para reconstruir, lei do progresso, né? E uma se encadeia na outra, né? Dentro desse processo que a gente está vivendo. É importante, e o livro dos Espíritos ele nos esclarece em várias questões nesse âmbito. Mas temos que refletir que muitos ainda estão pretendendo mostrar o seu poder, exacerbar o seu orgulho e a sua vaidade. Porque tem essa necessidade dentro desse processo de transição planetária, que chamamos de expurgo. Né? São almas que estão tendo a última oportunidade. Será que estão utilizando bem essa última oportunidade? Sabemos que não, mas que possamos vibrar para que mude, para que se regenere, para que volte atrás, para que continue. Continue dentro de si, buscando o porquê de estar fazendo atrocidades ou apoiando as mesmas, e no íntimo perceber onde está o seu coração, onde está a paz. Como podemos encontrar essa paz? Essa paz é individual, ela pertence a cada um de nós. É importante nós estarmos sempre em paz dentro de um processo que nós estamos desenvolvendo. E esse processo, ele pode culminar em erros e em acertos. Estou aprendendo, faz parte do nosso processo. Que possamos entender esse despertar da terceira para a quinta dimensão, de expiação e provas para a regeneração, que possamos avançar, tornar as coisas mais leves, deixar de pensar no nosso irmão como inimigo, entendendo que ele pode ser um adversário, dialogando e percebendo que ele pode ser algo diferente, que não concorda com aquilo que eu concordo, mas que eu respeito, tolero, porque é um irmão. Que ele siga o seu caminho, eu sigo o meu, mas entendendo que com as diferenças ele pode contribuir, sim, na minha forma de pensar. Ele pode me fazer refletir, será que é isso mesmo? Todos nós temos certeza de tudo? Podemos começar lá da infância, onde ainda estamos descobrindo o mundo, ainda com percepções de vidas passadas, e quando percebemos que existe um mundo nosso, onde o pai e a mãe dialoga para que essa criança possa ter um pouco mais de segurança. Então ali o seu ego ele é trabalhado, né? Para que no momento devido possa ser feitas arestas, chegar um momento, né, de aquela alma dentro de uma diretriz educacional perceba que é muito ego. E qual ao contrário disso? O self, o imaterial, a verdadeira espiritualidade, que não está no templo, não está nas igrejas, não está nos centros, não está nos terreiros. Está dentro de nós. Minha saudosa mãe era evangélica e ela dizia que a primeira igreja somos nós. Nós somos o templo. Que possamos refletir. Muitas das vezes nós vamos a um local porque temos que nos ligar a Deus e não percebemos que nós temos que fazer as nossas orações em casa,
É o primeiro lugar externo que nós temos que nos conectar para manter esse ambiente sadio, tranquilo, bem energizado e em paz. Chico Xavier fazia suas psicografias em casa, assim como outros milhares de autores de livros espíritas. O trabalho social no centro espírita ele é importante, mas não podemos deixar de perceber que muitas das coisas que podemos fazer é no nosso lar, é no nosso templo material, mas tudo a partir de nós, de dentro de nós. Que nós possamos não nos deixar enganar e perceber a nossa força. Para isso a gente precisa estudar, aprofundar esses estudos, talvez ir lá na origem de onde tudo começou e a partir daí vendo os primeiros livros sagrados, os Vedas, Bhagavad Gita, Alcorão, Torá, até chegar, né, à Bíblia de Constantino, até chegar à Bíblia modificada do St. James, até chegar aos anglicanos. Tem que voltar lá na primeira Bíblia da Etiópia, Bíblia etíope. Os conhecimentos eles são só repetidos, mas muitas vezes eles perdem a referência de quem é que falou. E aí se diz que foi Jesus, que foi Moisés, que foi Maomé, mas não foi. Precisamos aprender, encontrar a origem de cada coisa e dar o nome correto a essa coisa. É importante nos encontrarmos diante de tanto desajuste de violência, nos encontrarmos na paz. Essa paz que se encontra dentro de nós. Só assim podemos melhorar e contribuir para o mundo em nossa volta, contribuir para a paz mundial, e a nossa paz tem poder. A nossa fé, a nossa oração, a nossa mentalização, ela tem poder de chegar até o outro lado do planeta e fazer diferença. Mas tem que começar a partir de dentro de nós. Fique em paz. Gratidão.